Quando meu casamento com o Miguel chegou ao fim, ele teve a coragem de me dizer, bem na minha cara, no tribunal, que eu teria de me virar para não morrer de fome. Naquele momento, sorri silenciosamente, sem dizer uma palavra, e tirei da minha mala um documento que deixou o juiz completamente sem palavras. Aquele dia ficou gravado na minha memória em todos os seus mínimos detalhes. Cada palavra, cada gesto, cada emoção que passou pelo rosto do Miguel, quando ele lançou aquele comentário com um sorriso desdenhoso, como se eu fosse uma qualquer a pedir esmolas e não a sua mulher durante 15 anos. A juíza, Dona Antônia, uma mulher nos seus 50 e poucos anos, com os cabelos grisalhos bem penteados e um olhar severo, ergueu os olhos dos papéis e lançou-lhe um olhar reprovador por cima dos óculos. Mas Miguel nem sequer se importou com isso. Estava ali, vestido com aquele fato caro cinzento escuro, que eu lhe tinha oferecido no último aniversário, e olhava para mim com uma superioridade que me fez querer rir pelo absurdo da situação. Mas não posso começar por aqui. Para entender como chegamos naquele tribunal, tenho de voltar alguns meses, ou melhor, anos. Talvez até o início da nossa história, onde as raízes do que viria a acontecer já estavam plantadas, mas eu, apaixonada e ingênua, não queria ver. Conheci o Miguel num aniversário de uma amiga comum, numa pequena vila perto de Coimbra. Eu tinha 23 anos e acabara de tirar o curso de educação básica. Já trabalhava numa escola pública da região, com um ordenado modesto, mas isso nunca me incomodou. Adorava as crianças, o cheiro dos livros e o som das vozes miúdas que enchiam a sala. Miguel apareceu naquele dia como um vendaval inesperado. Alto, elegante, com um sorriso fácil e uma postura confiante que fazia girar cabeças. Trabalhava numa grande empresa de construção civil, onde ocupava um cargo executivo no departamento comercial. Quando se aproximou de mim com uma taça de espumante na mão e propôs um brinde, senti as pernas a tremer. Nos primeiros meses parecia um conto de fadas. Presentes, jantares em restaurantes caros, flores todas as semanas. Ele sabia como fazer uma mulher sentir-se especial, dizia as palavras certas para me deixar tonta. Passados 6 meses, pediu-me em casamento e eu disse logo que sim, sem hesitar. Os meus pais, gente simples do interior, ficaram radiantes. O meu pai era mecânico numa fábrica local, a minha mãe enfermeira numa clínica pequena. Para eles, Miguel era o sonho realizado, o homem que levaria a filha para uma vida melhor. O casamento foi um espetáculo. Miguel que estuda ao mais alto nível, o restaurante no centro histórico de Coimbra, orquestra ao vivo, centenas de flores e a mãe dele, a Dona Graça, uma mulher forte e muito exigente, que controlava cada detalhe com um olhar de aço. Ela era contabilista numa grande empresa e habituada a mandar, e deixou bem claro que eu tinha de corresponder ao estatuto de esposa do seu filho. Nada de vestidos baratos nem maquilhagem do supermercado. Tudo tinha de ser caro, elegante e prestigiado. Nos primeiros anos, esforcei-me ao máximo, continuei a trabalhar na escola, mas grande parte do meu salário desaparecia em roupas, cosméticos e visitas a salões de beleza para manter a imagem que Miguel e a Dona Graça esperavam. Miguel estava satisfeito, apresentava-me orgulhosamente aos colegas e parceiros de trabalho como a sua esposa bonita e bem cuidada, a professora que dava prestígio à sua imagem. Mas, como dizem, o conto de fadas começou a desmoronar-se. Miguel passou a chegar tarde a casa, justificava-se com reuniões e projetos urgentes. Aos fins de semana, desaparecia para os seus jogos de golfe ou pescarias com os amigos. Quando tentei falar com ele sobre passarmos mais tempo juntos, ele afastava-me com um gesto, dizendo que eu não entendia a importância das suas ligações profissionais informais. 3 anos depois do casamento, fiquei grávida. Não estava planeado, mas recebi a notícia com alegria, acreditando que o bebê nos aproximaria e traria de volta o calor que se havia perdido. Mas a reação de Miguel foi um balde de água fria. Palideceu, depois corou, e perguntou-me friamente se eu tinha certeza de querer ter o bebê naquele momento. O seu sonho de uma carreira meteórica como chefe de departamento parecia incompatível com a chegada de um filho. Dona Graça não perdeu tempo em dar-lhe razão. Veio cá a casa para me explicar, com aquele ar de superioridade, que eu era irresponsável, que um bebê trazia despesas enormes, que eu teria de contratar uma ama porque não poderia ajudar, e que Miguel tinha de se concentrar no trabalho, não podia ser distraído pelos choros nocturnos. Talvez daqui a uns anos, quando ele tivesse um cargo maior e mais dinheiro, fosse possível. Chorei durante 3 dias. Depois, juntei forças e decidi que ia ter o bebê. Era meu filho, e eu queria-o. Se Miguel não queria, eu daria conta sozinha. Tinha emprego, pais que me apoiavam, e sabia que conseguiria. Quando lhe disse isso, ele apenas assentiu em silêncio, mas vi o gelo no olhar dele. A partir daí, Miguel afastou-se de mim de vez.
Passou a dormir na sala de visitas, dizendo que eu roncava por causa da gravidez, deixou de se interessar pela minha saúde, não veio às ecografias, nem participou na escolha do nome da nossa filha. A Sofia nasceu em abril, pequenina, frágil, com aqueles olhos castanhos enormes que me derretiam o coração. Miguel só apareceu no terceiro dia, trouxe flores e um envelope com dinheiro para as fraldas, virou costas e foi-se embora. Dona Graça nem isso fez, limitou-se a enviar uma mensagem de parabéns. Os primeiros meses foram um inferno. A Sofia dormia mal, chorava muito, e eu mergulhei numa depressão pós-parto silenciosa que ninguém viu ou quis ver. Miguel chegava tarde, às vezes nem aparecia para dormir, alegando que ficava na casa de um amigo para não me incomodar com o bebê. Deixava o dinheiro em cima da mesa da cozinha, como se eu fosse uma empregada e não a sua mulher. Os meus pais vinham cá ajudar como podiam. A minha mãe tirava férias para cuidar da Sofia, o meu pai trazia mantimentos e fazia pequenos concertos. Eles percebiam que algo não estava bem, mas respeitavam a minha vontade de não me envolver em. Quando a Sofia fez 1 ano, voltei ao trabalho, deixei-a na creche e regressei à escola onde dava aulas. Os colegas receberam-me com carinho, as crianças alegravam o meu dia. A escola tornou-se o meu refúgio, um lugar onde me sentia útil e valorizada. Mas em casa, a tensão só aumentava. Miguel começou a criticar o meu ordenado baixo, apesar de ter finalmente conseguido a promoção que queria, com um aumento considerável. Em vez de celebrar, tornou-se ainda mais arrogante e exigente. Comentava que eu tinha engordado, que me vestia como professora de aldeia, e que devia cuidar mais de mim mesma. Dinheiro para roupas novas ou salões, claro, não me dava. Achava que eu devia me virar com o que ganhava. Quando tentei explicar que o meu salário mal dava para o leite, as fraldas e as roupas da Sofia, ele deu de ombros e disse que eram problemas meus. Eu queria um filho, agora que o tinha, que eu sustentasse. Dona Graça apoiava-o em tudo. Vinha cá uma vez por mês, olhava a casa com um olhar crítico e fazia comentários sobre a limpeza, as roupas espalhadas, o jantar pouco requintado. Mas quase não se relacionava com a Sofia, como se fosse uma estranha, não a neta. E assim passaram-se mais anos. A Sofia crescia esperta e curiosa, tentava aproximar-se do pai, mas ele afastava-a como se fosse um mosquito irritante. Miguel não tinha tempo para jogos ou conversas infantis. Estava ocupado a construir a carreira, a fazer contactos, a ganhar dinheiro. Dinheiro que gastava em fatos caros, relógios, gadgets, carros novos e viagens com os amigos para resorts caros onde eu e a Sofia nunca fomos convidadas. Eu tentava manter a família unida. Dizia a mim mesma que era pelo bem da Sofia, que ela precisava de um pai e de um lar completo. Suportava as humilhações, o frio, a indiferença. Sorria nas fotografias de família que Miguel postava nas redes sociais para manter a imagem de marido exemplar. Preparava jantares que ele nem tocava, comprava presentes que ele aceitava com desdém. Mas houve um dia em que tudo se partiu dentro de mim. Foi no aniversário da Sofia, quando ela fez 7 anos e entrou na escola primária. Organizei uma festa simples em casa, convidei as amigas da escola, fiz um bolo, enchi a casa de balões. A Sofia esperava pelo pai, corria para a janela a cada instante para ver se ele chegava. Miguel prometeu estar cá às 4 e trazer um presente. Às 4 horas, nada. Às 5, nada. Às 6, a Sofia já não sorria, só olhava tristemente para a porta. Às 7, os convidados começaram a ir-se embora. Às 8, deitei a minha filha chorar, prometendo que o pai a iria felicitar no dia seguinte, que tinha sido uma reunião importante. Miguel apareceu à meia-noite, bêbado, com cheiro de perfume que não era o dele, e um rasto de batom na gola da camisa. Nem perguntou como tinha sido a festa. Foi direto para o quarto e caiu na cama, sem se despir. Naquela noite não consegui pregar olho. Sentei-me na cozinha a pensar em como tinha deixado a minha vida chegar àquele ponto, como me tinha tornado uma sombra, um acessório de um homem que não me amava nem respeitava. Na manhã seguinte decidi, ia pedir o divórcio. A Sofia merecia mais do que ver a mãe a ser humilhada. Ela tinha de crescer sabendo que uma mulher merece amor e respeito, que não é obrigada a tolerar grosserias para manter as aparências de uma família. Quando disse a Miguel, ele riu-se, disse que eu não duraria uma semana sem ele, que voltaria de joelhos a implorar perdão. Quando percebeu que eu falava sério, mudou de tom, ameaçou-me com a casa que compramos juntos, mesmo tendo investido a maior parte do dinheiro, com a custódia da Sofia, com a minha suposta incapacidade de sustentar a filha, dizendo que a mãe dele tinha contactos na segurança social que fariam a minha vida impossível. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo crescer uma força estranha dentro de mim. Como se anos de humilhação e dor me tivessem tornado mais forte. Já não tinha medo do Miguel nem de ficar sozinha. O que me assustava era perder a Sofia. Mas eu ia lutar até o fim. Seguiram-se semanas de consultas jurídicas, de juntar documentos, de preparar o processo. Contratei uma advogada experiente, a dona Helena,
que ouviu a minha história com atenção e disse que tínhamos boas hipóteses de ficar com a Sofia. A casa seria mais complicado, mas dava para tentar provar que eu tinha contribuído muito para o orçamento familiar. Depois daquele dia no tribunal, a minha vida começou a assumir uma cor diferente, embora as sombras do passado ainda insistissem em pairar sobre mim. Voltei para nossa casa, agora só minha, com o coração apertado e a cabeça cheia de pensamentos confusos. A chave tremia na minha mão quando abri a porta. O silêncio que me recebeu era ensurdecedor. Miguel já tinha levado as suas coisas, deixando apenas os móveis e os aparelhos que partilhávamos. Percorre cada divisão com um misto de nostalgia e alívio, recolhendo as roupas da Sofia, os seus brinquedos espalhados pelo chão, os livros que ela adorava. No quarto onde ele e eu dormíamos, encontrei um envelope com meu nome, escrito com a sua caligrafia cuidada, inclinada para a direita, tão familiar, e ao mesmo tempo, agora tão ameaçadora. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, apenas uma nota curta, cheia de veneno. Achas que ganhaste? Isto é só o começo. Eu sei do teu segredo. Zay. De onde tens esse documento? Em breve toda a gente saberá. Vamos ver como cantas depois disso. O estômago virou-se-me. Que segredo era aquele de que ele falava? O documento que eu encontrara no seu escritório, escondido entre papéis antigos, era o meu trunfo, a prova que desmascarava sua verdadeira face. Será que ele pensava que eu tinha roubado, que me tinha metido nas suas coisas de propósito? Mesmo que assim fosse, eu vivia naquela casa, era o nosso lar, e ele não fechava a porta com cadeado. Guardei a nota na mala e apressei-me a terminar de arrumar as coisas. A sensação de perigo crescia dentro de mim como um nó apertado no peito. Miguel estava a tramar algo, isso era certo, e não prometia nada de bom. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Do outro lado, a voz da dona Helena estava preocupada, quase ansiosa. Contou-me que o advogado do Miguel tinha apresentado recurso, contestando a decisão do tribunal, alegando que o documento que eu tinha apresentado fora obtido ilegalmente, que invadira o escritório dele e roubara documentos confidenciais. Meu Deus, como podia ser tão absurdo? Eu não tinha feito nada de legal, vivi naquela casa, e aquele papel estava no armário aberto, à vista de todos. Sentei-me no sofá, as pernas a fraquejar, a cabeça a dar voltas. Será que tudo tinha de recomeçar? Novas audiências, mais ameaças, mais noites sem dormir? Mas a dona Helena tinha um plano, provar que o documento estava diretamente ligado à nossa vida familiar, que o dinheiro envolvido fora usado para manter o lar, e que eu jamais poderia ser acusada de má-fé. Na manhã seguinte, fui aos meus pais, que me receberam com abraços apertados e olhares preocupados. A minha mãe, sempre a minha fortaleza, abraçou-me como quando eu era criança e disse: "Não te deixes vencer, filha. Nós estamos contigo. Sempre estivemos." E foi aí que percebi que, apesar de tudo, não estava sozinha. Comecei a vasculhar papéis antigos, recibos, faturas da farmácia, tudo que pudesse provar que Miguel mentira quando dizia ter estado em viagem de negócios naqueles dias. Encontrei vários bilhetes e recibos de medicamentos que comprovariam que ele estivera em casa, doente, com gripe e bronquite, exatamente na mesma altura em que assinará documentos que agora tentava esconder como falsos. A dona Helena estudou atentamente tudo que eu lhe trouxe e sorriu. Isto é ouro. Vamos mostrar que aquele documento não é só uma peça de um jogo sujo, mas a prova do teu compromisso e da verdade. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Voltei ao trabalho, cuidei da Sofia, tentei manter a rotina enquanto o peso do processo me consumia por dentro. Miguel não apareceu, não telefonou. A Sofia perguntava cada vez menos pelo pai, habituada a que ele fosse uma sombra distante que aparecia apenas nas fotografias antigas. Foi então que, numa noite fria de outubro, alguém bateu à porta. Espiei pelo olho mágico e vi Miguel, diferente, envelhecido, com os olhos vermelhos e a camisa amarrotada. O meu coração deu um salto, mas o instinto gritou para não abrir. A curiosidade venceu, e abri, deixando a porta entreaberta. Ele entrou, e ali estava um homem quebrado, diferente do arrogante executivo que eu conhecera. Pediu desculpa pela sua ausência, confessou as suas falhas, falou de ameaças de antigos parceiros de negócios que o deixavam com medo por nós, por mim e pela Sofia. Trouxe um envelope com contactos e algum dinheiro, um pedido silencioso de proteção. Olhei para ele, sentindo uma mistura de pena e desconfiança. Por que agora? Por que esta súbita mudança? Mas no fundo, compreendi que havia um homem perdido, tentando, à sua maneira complicada, proteger a família que destruiu. Passadas semanas, recebi uma notícia inesperada. Miguel tinha retirado o recurso. A sentença do tribunal mantinha-se.
Por agora, a nossa batalha terminava, dando-nos a oportunidade de reconstruir. Com a casa renovada, transformei o nosso espaço num lar acolhedor, pintando as paredes com cores suaves, pendurando cortinas alegres e comprando móveis simples mas confortáveis. A Sofia florescia, cheia de vida e amigos, esquecendo pouco a pouco as ausências do pai. E foi então que o André entrou nas nossas vidas. Conheci-o numa reunião escolar, um professor de física, viúvo, com um sorriso tímido e um olhar cansado, mas gentil. Tínhamos muito em comum: a dedicação ao ensino, o amor pelos nossos filhos, o gosto por caminhadas no parque e chá com bolo caseiro. Começamos por ser apenas conhecidos, depois amigos, até que a nossa cumplicidade cresceu de tal forma que logo se sentia a falta um do outro. André não tentou substituir Miguel, não se impôs, apenas esteve presente, ajudando com os trabalhos da Sofia, ensinando-a a andar de bicicleta, lendo-lhe histórias à noite. A Sofia adorava-o, chamando-lhe tio André com uma ternura que me enchia o coração. E eu descobri que era possível amar novamente, com calma e respeito, sem pressas nem pressões. Porém, o passado não nos deixou em paz. As ameaças que Miguel mencionara revelaram-se reais quando comecei a sentir que alguém me seguia, que sombras me rondavam quando ia buscar a Sofia à escola. A polícia pouco podia fazer, pois não havia ameaça direta, apenas essa sensação constante de ser observada. Foi então que recorri a um antigo conhecido de Miguel, um homem chamado Vitor, que tinha sido oficial da polícia. Ele aceitou ajudar-nos, e em poucos dias a presença incômoda desapareceu, como se a sombra se tivesse dissipado. André tornou-se meu porto seguro. Quando eu estava tensa, ele segurava minha mão; quando eu duvidava, ele acreditava por mim. E foi ao seu lado que renasci, que aprendi a sorrir outra vez. Vestida com um vestido verde escuro, o mesmo que usara anos antes no aniversário de Miguel, fui com André e as crianças a um teatro infantil. Ver a Sofia e o Misha encantados, as suas mãos entrelaçadas, fez-me sentir que, finalmente, tínhamos encontrado nosso lugar no mundo. A vida voltou a ter sentido e cor, mesmo que as noites de inverno fossem longas e frias, e o futuro incerto. Porque, no fundo, o que importa é o amor que construímos, a família que escolhemos ser, e a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Eu não sou mais a mulher que esperava ser salva por alguém. Sou a mulher que se levantou, que lutou, que encontrou a força dentro de si para ser feliz. E está é a minha história, que ainda está a ser escrita, dia após dia, com lágrimas, sorrisos e esperança. A vida com o André trouxe uma serenidade que há muito não sentia. Os nossos dias eram preenchidos por rotinas simples, mas cheias de significado. As manhãs em que levávamos a Sofia e o Misha à escola, os jantares em família, as noites tranquilas em que, depois de colocar as crianças na cama, ficávamos os dois conversando baixinho na cozinha, partilhando sonhos e receios. André tinha um jeito discreto, quase tímido, mas a sua presença era firme e reconfortante. O seu cheiro a pinho e um leve toque de madeira de cedro misturava-se com o calor do seu abraço, trazendo-me uma paz que julgava perdida para sempre. Recordo-me de uma noite de inverno, quando a cidade estava coberta por uma manta branca de neve. Sentamo-nos à janela e olhamos para o céu estrelado. Sem dizer uma palavra, senti que estávamos a construir algo sólido, um futuro que valia a pena esperar. Mas a vida, essa senhora caprichosa, não deixava que eu me acomodasse por muito tempo. Uma manhã, enquanto preparava o pequeno almoço, recebi uma chamada inesperada da dona Helena. A sua voz estava carregada de urgência e preocupação. O documento que apresentará no tribunal, aquele que tinha sido meu trunfo, estava a ser questionado por peritos da procuradoria. Alegavam que as tintas usadas eram recentes demais para a data que constava no papel. A notícia caiu sobre mim como um vendaval. Como podia ser? Eu tinha visto aquele papel, segurado nas minhas mãos, encontrado no escritório do Miguel. Naquela noite, o sono fugiu-me. Revivi cada momento, cada detalhe, tentando encontrar uma explicação para aquela reviravolta. Na manhã seguinte, a dona Graça apareceu em minha casa sem avisar. A sua presença parecia uma sombra do passado, mas desta vez com a fragilidade de quem foi derrotado pela vida. Ela confessou que o documento era, de facto, uma falsificação criada por Miguel para me testar, para ver se eu cairia na armadilha e acabaria destruída. O plano dele era usar isso para manipular o divórcio a seu favor, mas eu tinha sido mais astuta. Aquilo mudou tudo na minha cabeça. O homem que eu pensava conhecer era capaz de coisas que ultrapassavam a imaginação. Apesar de tudo, eu não podia deixar que aquela mentira me derrubasse. Com a ajuda de André e da dona Helena, decidimos pedir uma perícia independente, um exame rigoroso que pudesse provar a autenticidade do documento original. Foram dias de espera angustiantes, mas quando o resultado chegou, trouxe-me um sopro de esperança. O documento era autêntico, as tintas e o papel correspondiam à época indicada, e a primeira análise tinha sido feita com métodos obsoletos, possivelmente manipulados. A justiça parecia sorrir-me finalmente.
O caso contra mim foi arquivado, e começaram a investigar os verdadeiros motivos por trás da falsificação inicial. A Dona Graça, apesar de tudo, mostrava sinais de arrependimento, e a Sofia, que sempre fora uma menina doce, encontrou nela uma avó que, aos poucos, começou a conquistar o seu coração. Com a paz a instalar-se lentamente, decidimos celebrar com um passeio em família num parque de diversões coberto. A Sofia e o Misha corriam de um lado para o outro, riam, gritavam de alegria enquanto se empolgavam nas carrosséis e nas máquinas de jogos. André segurou a minha mão, e naquele momento, rodeada por aqueles sorrisos, soube que estávamos no caminho certo. Nosso primeiro beijo foi suave e tímido, como se temêssemos quebrar aquela magia frágil. Mas depois, envolvemo-nos num abraço quente e seguro, a promessa silenciosa de que, finalmente, éramos uma família. Os meses seguintes trouxeram mais encontros, decisões e sonhos partilhados. André pediu-me em casamento numa tarde tranquila, sem grandes cerimônias, apenas nós dois na cozinha, com uma chávena de chá nas mãos e a certeza no olhar. Aceitei, não por precisar de um papel, mas porque, finalmente, encontrar alguém com quem queria partilhar a vida. A nossa união foi simples, rodeada pelos que nos amavam de verdade. A Sofia foi a florista mais feliz, e o Misha, o guardião dos anéis. A festa foi modesta, mas cheia de riso e emoção. Apesar das feridas do passado, a nossa casa tornou-se um refúgio. Pintamos as paredes com cores quentes, compramos um sofá grande onde todos podiam sentar juntos, e as noites eram preenchidas por histórias, jogos e planos. Mas a vida não se esquece de nos lançar desafios. Uma carta inesperada chegou, deixada por um mensageiro, contendo o testamento de Miguel. Ele deixava uma quantia significativa para Sofia, guardada numa conta estrangeira, uma herança que nunca imaginara existir. Era uma prova de que, por mais que tivesse errado, ainda havia em Miguel um sentido de responsabilidade e amor, por mais torto que fosse. Enquanto olhava para aquela carta, sentada ao lado de André e das crianças, percebi que a vida era feita de ciclos, de perdas e ganhos, de lutas e renascimentos. Eu tinha sido uma mulher quebrada, mas agora era inteira, forte e amada. No silêncio daquela noite, enquanto os meus filhos dormiam e o André me segurava nos braços, pensei naquilo que o futuro me reservava. Sabia que ainda haveria batalhas, segredos que viriam à tona, escolhas difíceis para fazer. Mas estava pronta. Porque agora, eu era dona da minha história. A rotina da nossa nova vida instalou-se com uma naturalidade que me surpreendia a cada dia. Os pequenos rituais do cotidiano, como preparar o pequeno almoço para Sofia e o Misha, ajudar nas tarefas da escola ou simplesmente sentarmos-nos no sofá a ver um filme em família, tornaram-se momentos preciosos que guardava com carinho. André era a âncora que me mantinha firme, o porto seguro onde encontrava conforto depois de tantos anos de tempestade. O seu sorriso tranquilo e o olhar sincero davam-me forças para acreditar que, finalmente, o que estava a construir era verdadeiro, duradouro. Mas, mesmo nos momentos mais felizes, a sombra do passado raramente desaparecia por completo. Uma tarde, enquanto organizava os papéis antigos que guardava numa caixa no armário, dei com um envelope esquecido. O meu coração acelerou ao reconhecer a caligrafia do Miguel. Abri com cuidado e encontrei uma carta curta, escrita com uma mistura de arrependimento e desafio. Na carta, Miguel confessava ter deixado para trás segredos que poderiam abalar tudo que eu tinha reconstruído. Mencionava um nome, uma pessoa ligada àquele mundo obscuro que, até então, eu desconhecia. Um aviso velado de que o passado ainda tinha contas por ajustar. Senti um frio a percorrer-me a espinha. Percebi que, por mais que tivesse tentado fechar aquela porta, havia uma janela entreaberta, por onde o perigo poderia espreitar. Não queria preocupar André nem a Sofia, mas sabia que precisava de estar preparada. Decidi, então, procurar respostas, investigar com cautela, sem me deixar dominar pelo medo. Comecei por voltar a falar com a Dona Helena, que se mostrou pronta a ajudar-me a navegar por aquelas águas turvas. Reunimos-nos várias vezes, traçando estratégias para proteger a mim e a minha família, conscientes de que o que estava em causa não era apenas um processo judicial, mas a nossa própria segurança. Enquanto isso, André esteve sempre ao meu lado, firme e determinado, disposto a enfrentar o que viesse. A sua presença era um bálsamo, um lembrete constante de que não estava sozinha. Com o passar das semanas, fui descobrindo peças soltas de um puzzle maior, pessoas que Miguel tinha envolvido, negócios obscuros que ameaçavam ressurgir, aliados que se tornavam inimigos. Mas também encontrei forças onde menos esperava. Na Sofia, que crescia feliz e determinada. No Misha, que se tornava um irmão dedicado. Na Dona Graça, que lentamente tentava redimir os erros do passado. E, sobretudo, em mim mesma, que deixará de ser vítima para me tornar protagonista da minha própria história. Numa noite fria de inverno, enquanto a chuva batia nas janelas e o silêncio preenchia a casa, recebi uma mensagem anônima. Apenas uma frase: nem tudo está como parece.
Cuidado com quem confias. A adrenalina subiu-me às veias, mas também a certeza de que a minha jornada estava longe de terminar. Olhei para André, que me ofereceu um sorriso firme, e soube, naquele instante, que juntos enfrentaríamos o que quer que o destino nos reservasse. Porque, afinal, a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E assim, com o coração cheio de esperança e a mente alerta, preparei-me para o próximo capítulo da minha vida. Capítulo onde o passado e o futuro se entrelaçavam, e onde só a verdade poderia trazer a paz que tanto ansiava. A tranquilidade que eu achava ter finalmente conquistado começou a revelar-se uma ilusão frágil, prestes a se desfazer com a primeira rajada de vento mais forte. A mensagem anônima, tão breve quanto perturbadora, instalou em mim uma inquietação que não me largava um segundo. Quem seria essa pessoa? O que sabia? E, acima de tudo, o que estaria a tentar proteger ou destruir? Durante os dias seguintes, a minha atenção transformou-se num farol incansável, a vasculhar cada detalhe, cada sombra que pudesse esconder uma ameaça. Os olhos já não se limitavam a observar a Sofia e o Misha brincar, mas estavam sempre atentos aos movimentos à minha volta. Mesmo as ruas familiares começaram a parecer estranhas, como se guardassem segredos que eu ainda não estava preparada para descobrir. André notou a mudança em mim. A preocupação dele era palpável, mas a sua força continuava a ser o meu alicerce. Entre encontros discretos com a Dona Helena e conversas nocturnas em que partilhávamos medos e planos, construíamos um escudo invisível em torno da nossa família. Foi numa dessas noites, enquanto a chuva caía lá fora e o silêncio da casa era apenas quebrado pelo som suave dos tênues passos da Sofia no corredor, que recebi uma nova pista. Um envelope sem remetente, deixado cuidadosamente em cima da porta da nossa casa. Dentro, fotografias antigas, documentos desbotados e uma carta escrita à mão, com uma caligrafia que reconheci instantaneamente. Miguel. As palavras dele eram um convite enigmático e perturbador para revisitar um passado que eu achava enterrado. Revelava ligações que eu desconhecia, pessoas envolvidas em negócios obscuros, e uma verdade que podia abalar tudo que eu tinha reconstruído. O mistério crescia, e com ele a minha determinação. Não podia mais ignorar o que estava a acontecer. A minha luta pela liberdade e felicidade tinha agora uma nova dimensão, mais complexa e perigosa. Mas ao olhar para o rosto sereno da Sofia e para o sorriso calmo do André, encontrei a coragem para enfrentar a tempestade que se avizinhava. Decidi então agir com prudência e coragem. Reforcei a segurança da casa, limitei a informação que partilhava com desconhecidos e intensifiquei a minha colaboração com a Dona Helena, que se tornou mais do que uma advogada, uma aliada indispensável nesta batalha silenciosa. Entre documentos, telefonemas secretos e encontros numa rede de confidências, comecei a perceber que o verdadeiro inimigo não era apenas o Miguel, mas um círculo muito maior de interesses obscuros, onde dinheiro e poder se misturavam com segredos capazes de destruir vidas. Mas eu não estava disposta a recuar. Pela Sofia, pelo André, por mim mesma, iria até o fim. Porque a liberdade, a dignidade e o amor merecem sempre a nossa luta mais intensa. E quando, numa noite fria, enquanto a cidade dormia sob um manto de nevoeiro, ouvi um ruído estranho perto da janela, soube que o próximo capítulo da minha história estava prestes a começar. Um capítulo onde o passado e o presente se iriam entrelaçar de forma dramática, e onde a verdade seria a única arma capaz de trazer justiça e redenção. Com o coração acelerado e a mente focada, preparei-me para enfrentar o desconhecido, consciente de que, desta vez, a batalha seria muito mais do que uma luta por mim ou pela minha filha. Seria uma luta pela nossa sobrevivência, pela nossa paz, pelo direito a um futuro construído com coragem e esperança. E assim, numa mistura de medo e determinação, dei o primeiro passo rumo ao que viria a ser o maior desafio da minha vida.